Olá, aqui Faramaro Sérgio. Estamos em nossa live 69.2, tratando da quinta parte da lei da atração. Estamos falando sobre a resistência e como a nossa resistência interior promove a transformação das graças e bênçãos divinas que recebemos. Quando conseguimos receber, porque nós normalmente estamos lotados, o que ocorre é a lei da repulsão, não a lei da atração, mas quando nós estamos cheios de neuroses, de medos, preocupações, dúvidas, imaginação exacerbada, quando conseguimos receber, pela nossa resistência interior, nós acabamos transformando as graças e bênçãos em neuroses, em loucuras. Então, estamos vendo aqui duas situações nessa live, nessa quinta parte da lei da atração e da repulsão. A primeira é que nós temos uma incapacidade de receber as bênçãos e graças divinas. A palavra Cabala significa receber, a arte de receber o que já nos foi sempre dado. O segundo ponto que nós estamos vendo hoje é que mesmo quando nós recebemos, quando nós estamos lotados de coisas ruins dentro de nós, nós transformamos o que é bênção, que é graça, em todo tipo de situação doentia, desperdiçando as bênçãos. Então, eu dei na live 69.1 um exemplo de uma amiga que herdou uma fortuna já há muitos anos, mora em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, e ela transformou essa fortuna numa imaginação doentia, e ao invés de fazer cursos, usufruir da vida, ajudar o próximo, crescer, evoluir, ela vive imaginando uma crise de escassez, de desabastecimento, de supermercados vazios, de falta de comida, e vive comprando comida, comendo muito e avisando a todos no WhatsApp dessa postura alarmista de fim de mundo, de apocalipse zumbi, e ela não está vivendo a vida, não está vivendo a fortuna que ela recebeu. Quer dizer, já é difícil que nós consigamos receber alguma coisa do cosmos, que o cosmos nos envia, mas nós estamos lotados para receber. Quando nós não estamos tão lotados assim, mas estamos cheios, não estamos esvaziados, nós acabamos por receber aquilo, oferecer uma resistência e transformar aquela graça em bênção em outra coisa, que são neuroses, pensamentos doentios, imaginações desenfreadas e sem controle, sempre pessimistas e condutas negativas. Tal como a resistência que o Thomas Alva Edison e o Joseph Swan desenvolveram para transformar a energia elétrica em energia luminosa e térmica, calor, nós temos uma resistência interior que transforma a corrente elétrica divina de bênçãos e graças não em luz para cuidar do próximo e calor humano para cuidar do semelhante e de nós mesmos, e sim nós transformamos a corrente elétrica divina, as suas bênçãos e graças, em neuroses, em doenças, em todo tipo de situação perturbada e perturbadora. Então, nós temos que nos esvaziar desse processo. Fisicamente falando, como nós podemos trabalhar melhor a lei da atração e evitar a lei da repulsão?
receber a corrente elétrica divina e transformar ela em calor humano, em luz para nós e para o nosso semelhante, não em doenças mentais. Como o ciúme, por exemplo, né? Quanta gente recebe a graça de uma relação afetiva bacana, a bênção de uma relação amorosa fantástica e transforma aquilo em brigas, por causa da nossa resistência interior, em brigas, em ciúmes que podem até culminar em assassinatos, cadeia, prisão, gente. Não é? Nós transformamos tudo que é bom com a nossa resistência maligna em algo ruim. Como diz o apóstolo Pedro nas suas cartas no fim dos evangelhos, ele tem 2 ou 3 cartas lá no fim dos evangelhos, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro fala o seguinte: o mandamento que era para a vida, eu pensei que fosse para a morte. Ou seja, olha a questão da resistência. Eu estou citando aqui de cabeça que é o apóstolo Pedro, pode ser que não seja, depois eu vou consultar melhor a Bíblia. Mas há essa frase que também poderia ser atribuída ao apóstolo Paulo, tá? Temos que consultar, não estou falando aqui com precisão qual é o apóstolo, se foi o Pedro ou o Paulo, depois confiram no Google ou na sua Bíblia, mas a frase é correta. E os mandamentos que eram para a vida, eu pensei que fossem para a morte. Não é? A pessoa tem a bênção de uma relação amorosa e fantástica, encontra alguém fantástico, e esse mandamento que é para a vida, né? Viver uma vida a 2 bacana, se tornam brigas pela nossa resistência interior. Nós transformamos essa bênção em brigas, em ciúmes, que pode até culminar em ferimentos, assassinatos, delegacia, prisões, julgamentos, porque a nossa resistência transforma o que é bacana, o que é vida, em morte. Tá? Então, a palavra correta no Evangelho é essa. Os mandamentos que eram para a vida, eu pensei que fossem para a morte. Ou foi o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo que citam isso na Bíblia. Depois nós vamos precisar esse trecho melhor para vocês. Então, o que fazer para eliminar essa resistência maligna? Começando pela alimentação, diminuir os carboidratos, o álcool, cigarro, bebidas, drogas. Os carboidratos e drogas e vícios mexem muito com o circuito da insulina e da dopamina no cérebro, da noradrenalina, causando uma imaginação exacerbada em nós, em comportamentos desequilibrados. Então, uma alimentação mais low carb, com proteínas, gorduras saudáveis como azeite, bastante verduras, nos deixa com muito menor resistência às graças divinas, não transformando elas em coisas doentias, porque a alimentação influencia muito em como a gente pensa, como a gente sente, em como a gente se emociona. Então, a alimentação ideal seriam verduras, especialmente folhas, beterraba, cenoura crua, ralada, repolho cru ralado, menos arroz, menos feijão, proteínas de alta qualidade, como peixes, pode ser a sardinha, mas também o frango, a carne vermelha, de forma moderada, 100, 120 gramas por dia de carne, bastante saladas, ovos, azeite extra virgem, coco para comer, diminuindo doces, todos os produtos à base de açúcar, de trigo, da mistura disso, como bolos, salgados, sorvetes, chocolates, empadões, salgadinhos,
e etc., que alteram o nosso cérebro e alteram também o circuito da insulina, nos deixando ou sobrecitados demais, ou lentos demais, ou com fadiga, porque o grupo dos carboidratos, especialmente esses como sorvete, bolos, balas, bombons, empadões, salgadinhos, bebidas açucaradas, tornam o nosso circuito da insulina irregular, produzindo primeiro hiperglicemia e depois hipoglicemia, o que nos gera uma fadiga tremenda, o que a gente acha que é velheira, que é velhice, não é nada, é hipoglicemia mesmo, que simula 72 sintomas psiquiátricos. Então seria bom que nós pudéssemos adotar uma saudável alimentação no low carb, que é a alimentação mais adequada à nossa espécie, ou ainda uma alimentação cetogênica. Não é que basicamente é carne, pouca carne, bastante verdura, bastante folhas, laranjada, limonada, não é suco de limão, não é suco de laranja, laranjada, limonada, não adoçar com açúcar, usar adoçantes, embora adoçante não seja incrível, é muito melhor do que o açúcar, usar adoçantes, beber bastante água. Nós continuamente nos encontramos desidratados, isso também, se você não bebe pelo menos 2 litros de água por dia, você vive desidratado. Então o seu cérebro começa a apresentar falhas na imaginação, imaginações distorcidas, vícios como conduta. É fundamental que a gente trabalhe a alimentação. Óbvio que não é só alimentação, mas começa a partir dela. Uma alimentação equilibrada, do tipo low carb ou dieta cetogênica. Você pode pegar os menus na internet. O importante aqui não é eu descrever com precisão a dieta low carb ou a dieta cetogênica, mas falar que elas existem e que você possa praticá-las. Bem como também todo dia praticar um jejum intermitente, ou de 12 horas ou de 14. Também poderão encontrar esses protocolos na internet. Eu também sempre envio vídeos complementares para vocês do curso no nosso grupo do Telegram e também no WhatsApp, né? Sempre após uma live, normalmente eu mando um complemento para vocês. Então, diminuir a nossa resistência e também a transformação das bênçãos divinas em doideiras, em comportamentos perturbados, em imaginações negativas descontroladas, começa com uma alimentação low carb ou uma alimentação cetogênica e acompanhada de jejum intermitente e muita hidratação com pelo menos 2 litros de água por dia. Também atividade física, não é? Leve, mas atividade física. Mais tarde pode até envolver uma musculação leve controlada por um professor de educação física. E aí passando para os níveis mais emocionais, psicológicos, como a questão amorosa. Não é? Viva o amor, mas não fique com a questão do amor e do sexo na cabeça o tempo todo, ocupando todo o seu tempo. Porque aí você não estuda, você não trabalha, você não é criativo. Você não é criativo porque está com a mente completamente ocupada, ou de manhã, de tarde e à noite, com a questão amorosa e sexual, o que nos atrapalha. Há um tempo para pensar e viver esse processo, mas nós também temos que viver o mundo do trabalho, da cultura, das pesquisas. Nós vamos continuar esse tema ainda fantástico nas nossas próximas lives. Eu sou o Dr. Mário Sérgio, meu WhatsApp celular é 024 9 81 15 0329 para consultas individuais online ou ainda presenciais. Um forte abraço em todos vocês e até o nosso próximo encontro.